Bom dia, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo aqui para deixar uma palavra, né, irmãos? Um conselho. Eu não pretendia sair hoje para fazer a obra. Não pretendia. Mas Deus tocou no meu coração para sair. E me mandou vir para esse lado aqui. E ainda questionei, falei, oh Deus, eu já fui essa semana para aqueles lados lá, né? Já fiz a obra para aqueles lados lá, Senhor. Mas o Senhor tocava para me ver. E eu vim. E quando eu tô vindo para cá, tem que andar um pouco, eu encontro com uma mulher, uma senhora, empurrando uma cadeira de roda. E aí e um moço, um rapaz nessa cadeira de roda, né? Aí eu passei deles, né? Atravessei a rua e fui embora, passei. Aí Deus tocou no meu coração assim, fala com ela. Eu falei, Senhor, mas ela tá fumando, né? Ela tava fumando, né? Essa senhora tava fumando. Aí eu falei, Senhor, ela tá fumando, ela tá com cigarro na boca. Deus falou assim pra mim, irmãos, a gente não pode julgar. É que eu não suporto cheiro de cigarro, eu não suporto. Me dá dor de cabeça, ânsia de vômito, essas coisas. Então eu não suporto cheiro de cigarro. Aí o Senhor falou assim, vai até ela, ajude ela financeiramente e eu vou te usar para falar com ela. Ali, conhecendo a voz de Deus como eu conheço, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou, me dar graça aí para me aguentar essa fumaceira, Jesus, me dá graça. E Deus falou assim no meu coração, não olhe para isso. Ou seja, não julgue. Aí eu fui até ela. Cheguei perto dela, perguntei para ela, falei com ela, bom dia, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Tava cansada, coitada, de empurrar aquela cadeira de roda com o filho. Aí eu perguntei, ele é o que seu? Ela falou assim, ele é meu filho. Qual a idade dele? 21 anos. 21 anos. Aí eu falei assim, e qual é o problema dele, dona? Ela falou assim, já ouviu falar naquela doença lupus? Falei, já. Ela disse, então, ele tem lupus. Eu falei, faz tempo que isso aconteceu? Ela falou assim, 4 anos que ele começou a ter essa doença. Atrofiou, a perna direita dele atrofiou. E ele ficou cego de um olho. Só enxerga cego do olho direito. E ali eu comecei a falar com ela, né? Peguei o que eu tinha na bolsa em dinheiro, peguei e dei para ela. Aí ela, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, já vai dar para ajudar para comprar alguma coisa para ele. Eu falei sim, né? Eu tinha 100 reais, né? Ou seja, um pouco mais de 100 reais. Eu peguei os 100 reais e dei pra ela. Ela ficou muito feliz, né? Aí ali eu conversando com ela, Deus falou assim pra mim, diga pra ela fazer o voto. Ali eu disse pra ela, eu falei, dona, a senhora quer ver seu filho liberto, curado? Porque a senhora conhece a palavra de Deus? Ela falou, eu conheço a palavra de Deus. Eu nunca fui batizada, mas eu já frequentei uma igreja já. Aí eu falei pra ela,
Então, Deus toca no meu coração para falar para você, fazer um voto para Deus, em favor do teu filho. Faz um voto. Ela, mas como assim fazer um voto? Eu falei assim, faz um voto a Deus da seguinte forma: Senhor Jesus, se o Senhor curar o meu filho, colocar ele em libertação, liberto, completamente, sarado, liberto, o Senhor colocar ele de pé, curar ele completamente, eu serei fiel ao Senhor até o último dia da minha vida e agradecida ao Senhor por esta obra realizada. Aí ela falou assim, né, irmã? Eu falei, Deus manda falar para a irmã fazer o voto, que ele vai curar. Através do voto que você vai fazer, Deus vai libertar teu filho. E o teu filho... Aí eu perguntei para ela, teu filho escuta? Ele escuta? Ela falou, escuta. Ele escuta normal. Eu falei, então, moço, Deus está falando para fazer o voto, que Deus vai te libertar, Deus vai te curar. E ele balançava a cabeça assim, confirmando que sim, que sim. Eu falei, você crê? Você crê? Ele balançava a cabeça que sim. Então, irmãos, Deus sabe o que faz, né? Às vezes Deus muda a nossa rota. Deus muda o nosso trajeto. Eu ia para um outro lugar, né? Mas Deus, na hora, me trouxe para o lado oposto. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Neste mesmo caminho, aí eu terminei ali de falar com eles ainda iam pegar uma condução para ir não sei para onde. E aí, terminei de falar com eles, eu falei assim, olha, perguntei o nome dele, o nome dela é Jusileide, e o nome dele é Clodovil. Jusileide e Clodovil. Aí eu falei para ela, eu vou estar orando por vocês, né? Irmãos, a gente deve agradecer a Deus pela vida. A gente deve ser grato todos os dias pelas pernas boas, pela saúde, pelos braços, pela a mente boa, sabe? Coração bom. A gente tem que agradecer a Deus. Porque há pessoas que não podem se locomover. O caso desse rapaz. Então Deus me trouxe para esse lado para poder eu encontrar com eles e falar da palavra de Deus. E eu falei para eles, olha, Jesus, ele veio para os doentes. Jesus não veio para quem está são. Jesus veio para curar os doentes. Ele cura qualquer pessoa doente. Aí o rapaz olhou assim com os olhos arregalados para mim. Eu falei, o sol e a chuva vêm para todos. Se você crê, independente da sua religião, independente do que você acredita, Deus, Ele é maior que todas as coisas. E Ele pode te curar, porque Ele cura, Ele liberta, Ele cura o câncer, Ele cura a AIDS, Ele cura qualquer tipo de enfermidade. Ele ressuscita mortos. Basta a pessoa crer. Basta a pessoa confiar. Aí eles concordaram, balançaram a cabeça, dizendo amém, que acreditava, que confiava, né? Então, meus irmãos, às vezes a gente reclama por tão pouca coisa. Tá faltando tão pouco pra gente, não é? A gente reclama porque a gente queria mais, a gente acha que não tá bom, a gente queria mais. Então, aí você sai por aí, sabe? Aí você vê a dificuldade das pessoas, você vê os problemas das pessoas. A mulher tá magra, sabe? Magra. E ela disse pra mim, dona, eu preciso de que Deus me ajude, porque eu já tô com a minha coluna que eu não tô aguentando mais. De carregar ele pra lá, nessa cadeira de roda, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Eu falei, mas se você fizer o voto que eu tô falando pra você, Deus vai te libertar e vai libertar ele também.
Vai dar saúde para a senhora e vai dar saúde para ele também. Vai restaurar. Ele não vai precisar mais de cadeira de roda. Ele não vai precisar mais que a senhora fique empurrando ele, levando para médico. Aí ela disse assim, agora tem uma cirurgia que o médico falou para fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia nunca sai. Já faz 2 anos que eu estou esperando essa cirurgia das pernas dele. Essa cirurgia nunca sai. Eu falei, então, Deus quer curar. Deus quer curar. Ela falou, amém, amém. Aí ela disse, ainda hoje mesmo eu falei pro meu filho, eu falei, meu filho, vamos confiar em Deus, porque eu tenho fé que Deus um dia vai te curar, Deus vai te libertar. Eu falei, pois é, e Deus ouviu o que a senhora falou e mandou eu dizer para a senhora que é para fazer o voto, porque Ele vai curar o teu filho. Ele vai colocar o teu filho de pé. Ele vai curar a vista dele, vai curar essa doença dele, vai colocar ele são, liberto. A senhora crê? Ela falou, eu creio. Aí ela disse, ele também crê, irmã, ele também crê. Ele tem muita fé. Foi um pessoal, um tempo atrás, foi um pessoal orar lá na minha casa por ele, e ele acredita, ele aceita. Eu falei, melhor ainda. Glória a Deus, melhor ainda. Então, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a obra de Deus. Então vamos agradecer a Deus, irmãos, pelo que a gente tem. Às vezes a gente tem tão pouco, mas assim, você tem saúde, né? Eu não tenho uma casa própria, né? Eu peço a Deus uma casa própria. Eu não tenho uma casa própria, mas eu tenho saúde. Eu tenho saúde. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não tenho uma casa própria, mas eu tenho força. Eu não tenho uma casa própria, e é o caso de muitos aqui que também não tem. Não temos uma casa própria, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, não é que nós vamos ter tudo nessa vida, irmãos. Nós nunca vamos ter tudo. Não. Sempre vai faltar uma coisa ou outra, mas o importante é que você tenha Deus no seu coração, que você tenha Deus na sua vida. Porque se você tem Deus na sua vida, tudo fica mais fácil. Tudo. Quantas pessoas hospitalizadas, né? Sem recurso. Os hospitais não têm recurso. As pessoas lá naquelas macas esperando um socorro, como o homem do tanque de Betesda, 38 anos esperando que alguém aparecesse ali para colocar ele dentro do tanque, e não aparecia ninguém, porque quem chegava ali estava doente, chegava e entrava na frente dele, então ele nunca conseguia ninguém para colocar ele no tanque. Foi quando Jesus apareceu. Eu creio que é o caso dessa senhora com esse filho cadeirante. Jesus apareceu hoje na vida deles para dizer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele é o Deus que sara. Aleluia. E eu senti de gravar, de falar, porque Deus está falando com alguém aqui. Faz um voto, irmã. Faz um voto, irmão. Esse problema que você está passando, essa doença que você está tendo, essa enfermidade, essa depressão, esse algo aí que você está sofrendo, faz um voto a Deus. Alamandaraçui de calamandaramanai. Alamassui andacalamassuri. Faz um voto para Deus. Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor me libertar, se o Senhor fizer este algo por mim ou pela minha família, aleluia, eu farei tal coisa para o Senhor. Eu ajudarei a tua obra. E tem muitas maneiras de você fazer um voto a Deus. Muitas. Ajudarei a tua obra. Ou serei fiel ao Senhor até o fim da minha vida. Se o Senhor fizer uma libertação completa na minha casa, na minha família, eu serei fiel. Eu vou pregar a tua palavra até o último dia de vida que o Senhor me der na terra. Se o Senhor libertar toda a minha família, se o Senhor, enfim, o que você está precisando, o que você quer que Deus faça, faz um voto.
Jacó, ele votou um voto a Deus. Muitos dizem e pregam que Jacó, ele era um trapaceiro, né? Enganou seu irmão Saul. Mas só que Deus se agradou de Jacó quando ele se posicionou. Realmente, ele enganou seu irmão Saul, tirando-lhe o direito da primogenitura. Enfim. Mas quando ele se posicionou diante de Deus e reconheceu que ele estava fazendo errado, aí ele acordou, ele falou, não, eu tenho que fazer de outro jeito. Do jeito que eu estou fazendo, eu não vou muito longe. Meu irmão Saul, meu irmão Esaú vai acabar me matando. Então, o que Jacó fez? Ele fez um voto a Deus. Em Padarã, que a Bíblia fala, ali ele deitou sobre a cabeça num travesseiro, uma pedra, fez o travesseiro uma pedra, né? E ali naquela pedra, ele falou com Deus. Ele fez um voto a Deus naquele lugar, porque Jacó, ele estava numa situação difícil de ser resolvida, difícil, que ele não via saída. Ele não via saída. Então ele fez um voto: Senhor, se tu me abençoares, e se o Senhor me livrar da mão do meu irmão Esaú, porque ele estava com muito medo de Esaú, porque ele prejudicou Esaú muito. Então, a notícia que ele tinha é que Esaú queria matá-lo. Então ele fez um voto: Senhor, se tu me livrares da mão do meu irmão Esaú e me abençoares, eu darei a ti todo o dízimo daquilo que a partir de hoje o Senhor me der. O que o Senhor me der a partir de hoje, eu darei o dízimo de tudo. Que na época o dízimo era lã, era aveia, né, milho, trigo, era essas coisas. Era a primícia das ovelhas, do gado, essas coisas, né? Então ele fez um voto a Deus. E Deus se agradou do voto de Esaú, ou seja, de Jacó. Deus se agradou. Deus ali, aleluia, louvado seja Deus, aplacou a ira de Esaú. Aplacou a ira de Esaú contra Jacó. Ou seja, jogou por terra o ódio que Esaú estava tendo contra Jacó, pelo mal que ele havia feito. Então, irmãos, o voto tem um poder sobrenatural. O voto é uma arma espiritual muito grande e forte. E ali a Bíblia diz que Jacó dormiu ali naquele deserto de Padarã, sobre aquela pedra. E quando ele dorme, ele vê os anjos subindo, ele viu uma escada, e ele viu os anjos subindo e descendo naquela escada. Subindo e descendo naquela escada. E o que nos leva a entender dos anjos subindo e descendo na escada? É que quando Jacó faz o voto, os anjos de Deus foram dispensados do céu para guardar a vida dele. Ele viu com os seus olhos, ele estava dormindo, mas em visão ele viu os anjos subia e descia na escada, ali naquele lugar onde ele estava. Então, o que aconteceu ali? Deus deu ordem aos anjos para descer, para guardar Jacó, por conta do voto que ele fez a Deus. E Deus se agradou, Deus recebeu. Ali, a partir dali, Deus começa a trabalhar na vida de Jacó. A partir dali, Jacó começa a conhecer quem era o Deus do seu pai. Quem era o Deus de Abraão, de Isaac. Então ali ele começa a conhecer quem era o verdadeiro Deus dos seus pais. Louvado seja Deus.
E ali ele começa uma trajetória espiritual diante de Deus. Jacó, ele foi um guerreiro, lutador. E a partir dali, daquele voto, Deus abençoou a vida de Jacó grandemente. É claro, ele teve batalhas, ele teve que enfrentar leões, ele teve que enfrentar Labão, porque logo dali, a partir dali, ele conheceu a Léia, conheceu Raquel, que eram as filhas de Labão. E Labão enganou Jacó. Ele disse: eu trabalho 7 anos para você, trabalho 7 anos por você e pela sua filha Raquel. Porque ele amou Raquel quando a viu. Então Labão disse: tudo bem. Ali ele trabalhou 7 anos. Só que quando foi para entregar Raquel para ele, Labão lhe enganou e lhe entregou Lia, a sua filha mais velha, entregou para Jacó. Então Jacó, ele foi enganado. Por quê? Porque ele enganou Esaú. Então ele estava colhendo o que ele plantou. Mas Deus já estava na história de Jacó. Deus já estava na história de Jacó. E ali ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então ele saiu dali riquíssimo, com uma família muito grande, muito gado. Se você ler a história de Jacó, você vai se surpreender com tanta prosperidade que Deus deu a Jacó, né? Labão tentou enganar ele, mas não adiantou, porque ele teve muitos filhos com Lia. Depois ele casou com Raquel e ali ele foi abençoado também. Então ele saiu dali riquíssimo. Ele estava mais rico do que o próprio Labão, que era o pai das esposas dele. Então, meus irmãos, o voto tem um poder sobrenatural. Você que me escuta, que está atravessando aí uma dificuldade, está com uma causa na justiça, que não sai nunca, faz um voto. Faz um voto a Deus. Senhor, se tu me abençoares, que até o final do ano eu tenho essa causa ganha nas minhas mãos, eu farei tal coisa para a tua obra. Ou ajudarei tal pessoa. Enfim. Tem várias maneiras de fazer voto, irmãos. Várias. Aleluia. E esse voto tem que ser sincero. Tem que ser um voto sincero e de coração. Com o propósito de cumprir o seu voto. Porque a Bíblia diz também que Deus não se agrada de tolo. Nós temos o que votares, paga-o. Diz em Provérbios. O que votares ao Senhor, paga-o. Porque Deus não se agrada de tolos. Então, faz um voto. Às vezes você está tanto tempo com essa doença, com essa enfermidade, já orou, já jejuou, já fez propósito, já fez campanha, já pediu para outras pessoas orar e já orou em nada. Está faltando você fazer o voto. Está faltando você fazer o voto. Faz um voto a Deus. Aleluia. Faz um voto a Deus e Deus vai te abençoar. Amém? No nome de Jesus, vamos ficar por aqui. Deus abençoe vocês grandemente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.